Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus a todos que estiverem vendo esse vídeo, que Jesus abençoe vocês, que o Senhor entre na casa de vocês, faça tudo novo, renova as forças, a fé, o ânimo, levante e que vocês venham ser felizes, vocês, sua casa, sua família. Vamos sempre estar orando, né, irmãos, comunhão com Cristo, para não deixar Satanás entrar na nossa casa, amém? Convide Jesus para entrar na sua casa nesta manhã de hoje. Convide o Espírito Santo para fazer morada na sua casa nesta manhã de hoje. Já tá com um tempinho que eu tô aqui fazendo caminhada, viu, irmãos? A lua ainda está ali, ó, no céu. Eu vim cedinho porque é bom, né? A gente praticar algum tipo de exercício. É sempre bom para nossa saúde. Amém? Irmãos, a palavra que eu quero passar para vocês hoje é sobre família, sobre casamento. Família é projeto de Deus. A palavra do Senhor diz que a família é o projeto de Deus. Mas infelizmente tem pessoas destruindo o projeto de Deus. Aí você vai dizer assim, mas foi o diabo. É, irmãos, foi o diabo. O diabo, ele veio roubar, matar e destruir. Assim como a Bíblia fala, né? Mas às vezes nós damos lugar para ele entrar, irmãos. Às vezes nós damos legalidade para que Satanás entre na nossa vida. Quando você ora e não vigia, ou quando você vigia e não ora, porque a oração e a vigilância tem que andar juntos, lado a lado. Aí o mal vem e entra. E também, irmãos, essa coisinha chamada falta de caráter. Já ouviu falar, irmãos? Tem pessoas que não têm o caráter de Cristo, não têm a mente de Cristo. Não tem o caráter de Cristo formado em sua vida. E aí, juntar a fome com a vontade de comer. Juntar a falta de caráter com a falta de oração, a falta de jejum, a falta de entrega. E aí o diabo vem e completa a obra dele, a obra suja dele. Eu vejo muitas famílias se destruírem. Aí tem pessoas que me conhecem e podem dizer assim, gente missionária, e por que o seu casamento acabou? Por que, irmãos, o meu casamento acabou? Eu quero contar pra você. Não vou contar detalhes e detalhes, porque não só é a minha vida, é a vida do outro também. Mas eu vou contar. A Bíblia diz assim, tem uma passagem que a Bíblia fala assim, pode os dois cegos andarem juntos, ambos não cairão na cova. Então se os dois, irmãos, não buscar, se os dois não vigiar, se os dois não jejuar, se os dois não consagrar sua vida a Cristo, se os dois não fecharem as brechas, infelizmente Satanás vai entrar. Infelizmente Satanás vai entrar, vai destruir. E é isso que acontece. Eu posso fazer por mim, mas eu não posso fazer pelo outro. Eu posso orar pelo outro, mas eu não posso fazer o outro entender que ele tem que orar, que ele tem que buscar, que ele tem que consagrar, que ele tem que fechar as brechas, né? A Bíblia diz que quando a gente se casa, irmãos, nós somos uma só carne. Mas se o outro não quer andar na direção de Deus, se o outro não quer enxergar as mesmas coisas que você enxerga, que é a palavra de Deus, que você tem que orar, você tem que buscar, você tem que consagrar a sua vida a Cristo, você tem que fugir da aparência do mal, como a Bíblia diz, né? Que nós temos que fugir de toda a aparência do mal. Se o outro, a outra parte, não quer fugir da aparência do mal, quer ir de encontro ao mal, bater de frente com o mal, o que é que você pode fazer, irmãos? Você que é a esposa de alguém que age assim, o esposo de alguém que age assim. Nada, irmãos. Só podemos orar e pedir a Deus força, pedir a Deus que sustente. E você vai até onde você suporta, onde você aguenta. Tem coisas que você suporta, irmãos. E tem coisas que você não vai suportar. Mesmo você estando na presença de Deus, tem coisas que você não vai suportar. Porque você é uma pessoa que sempre está em vigilância, sempre está buscando a Deus, sempre está orando ao Senhor em Espírito. Nós não somos 100% Espírito, irmãos. Todo mundo sabe disso.
Somos sujeitos a erros e acertos. Por isso que a palavra de Deus manda que nós venhamos vigiar e fugir de toda a aparência do mal. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós somos fracos, irmãos. A carne é fraca. Olha, a Bíblia diz assim, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Forte só o Senhor, grande só o Senhor, poderoso só Ele, irmãos. Porque nele não existe falha nem pecado, mas nós somos cheios de falhas, de pecado. Se a gente não vigiar, se a gente não observar, se a gente não cuidar do nosso lar, não cuidar do nosso casamento, não cuidar da nossa família, infelizmente o diabo vai entrar e vai destruir. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito, não tem jeito. Só há dois caminhos. O caminho que conduz à salvação e o caminho que conduz à perdição. E infelizmente eu tenho que lhe dizer, tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, irmãos, mas estão dormindo. Estão dormindo feito aquelas 5 loucas. Tem 5 loucas na Bíblia, né? A parábola das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. 5 vigiavam e 5 dormiam. 5 descansavam. Então são assim. Muitas pessoas estão na casa de Deus, mas não são de Deus, infelizmente. Aí, você tem um esposo que está a carne pura, ou uma esposa que está na carne pura. Aí tem essas 5 loucas dentro da casa de Deus. Aí se junta a louca com o falta de caráter, né? Se junta os dois. O que é que vai acontecer, irmãos? O que é que vai acontecer? Destruição. Destruição na família, a brecha está aberta. Satanás entrou, Satanás se andou. Satanás está fazendo a festa. E a pessoa nem para reconhecer, nem para dizer assim, eita, o diabo entrou na minha família, vai destruir minha família. Eu vou logo aqui pedir perdão à minha esposa, confessar o que eu fiz, que a Bíblia vai falar isso, que quando a gente confessa, quando a gente faz algo de errado e a gente confessa o que a gente fez, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, irmãos. E a gente confessa, mas a gente tem que confessar. Não adianta encobrir aquilo que a gente fez, não. As nossas transgressões, encobrir aquilo ali, Deus não está vendo, irmãos? Aquilo ali pode nos levar para o inferno. Então, temos que confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e se arrepende alcançará a misericórdia. Mas, infelizmente, nem todos confessam, nem todos admitem. Eles negam até a morte, até eles ir para o inferno mesmo. Mas eles não confessam, eles preferem ir para o inferno, mas não querem confessar os seus pecados, se arrepender. Porque ali, a pessoa que está sendo, a parte que está sendo traída vai dizer se vai perdoar, muitas vezes perdoa, mas não volta. E muitas vezes perdoa e volta, dá uma chance, dá uma oportunidade. Mas é difícil, muito difícil, irmão. Muito difícil. Aí, o que é que eles fazem? Além de não se arrepender, além de não confessar a imundície que fez, eles vão se lambuzar mais ainda. Mais ainda, vai descendo no fundo do poço, e descendo, e descendo, e descendo na lama, e descendo no abismo, descendo para o inferno. Eles preferem. Mas muitos têm um coração duro, não querem reconhecer que errou e que pecou. Aí fica difícil, irmãos, como é que a outra parte, que é a vítima, que a outra parte que foi traída, que foi humilhada, que se entristeceu, que chorou bastante. E a pessoa se sente inferior, né, irmãos? Porque quando a pessoa troca a pessoa por outra pessoa, a pessoa se sente inferior. Mesmo que a pessoa volte, peça perdão, a pessoa já sente aquela tristeza, aquela angústia no coração. A pessoa pergunta, poxa Deus, onde foi que eu errei? Eu fui uma boa esposa, eu lavei, eu passei, eu cozinhei, cuidei do meu esposo, me dediquei, eu amei, eu respeitei, eu cuidei, Senhor. E a pessoa fica sem entender, irmãos. Mas eu vou dizer, você que está passando por tudo isso, você que é vítima, não se culpe. Você fez a sua parte. Diante dos homens e diante de Deus. Você fez a sua parte, o Senhor não vai cobrar de você. Irmãos, e espere a outra parte. Porque a cobrança vai bater na porta, viu? Não sei a hora, não sei o dia, não sei o tempo, não sei o ano, não sei o mês, mas Deus sabe. Vai bater na porta. Eu costumo dizer que o pecado é como se fosse um cartão de crédito. E é dessa forma. É tão bonzinho você pegar o cartão de crédito. Tem ali um limite excelente. Aí você não se preocupe em gastar.
Você pega o cartão de crédito. Eita, eu vi isso aqui bonito. Eita, eu vou levar. Aí você leva. Eita, eu vi esse calçado aqui. Essa roupa. Vou levar. Você leva. Você não tá se preocupando, tá? Mesmo assim é a pessoa que tá pecando. Tá pecando. Tá descendo pro abismo. E não tá nem aí. Não tá se preocupando se Deus tá vendo. Se a esposa ou o esposo vai saber. Se as pessoas vão saberem. Se a família vai ser destruída. Se os filhos vão ser prejudicados. Não tá se preocupando. Pois bem. Aí gasta. Quando é no próximo mês, chega o quê? Na sua porta. Chega o quê? No seu celular. A fatura. Eita, Jesus. A fatura do que você consumiu, do que você gastou. Chegou a fatura. E agora? Tem que pagar. Eita, mas eu gastei demais. Eu gastei aquilo que eu não tenho como pagar. E agora? Se vira. Corre atrás do prejuízo. Mas que você vai ter que pagar, você vai ter que pagar. Então, irmãos, mesmo assim é com Deus. A fatura vai chegar. Vai chegar na tua porta. Vai chegar, irmãos. Pensa duas vezes antes de você trair a sua esposa. Antes de você trair o seu esposo. Antes de você fazer tudo isso, você traiu a Deus. Você traiu a Deus. Mas você que foi traído, traída. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu costumo dizer que eu nasci sendo traída. De todas as formas. Mas eu estou de pé. Porque Deus me sustenta. E Deus está do lado certo. Deus nunca vai ficar do lado errado. Porque Ele é justo. Ele é justiça. E Ele cuida dos seus, irmãos. Ele cuida dos seus. Eu costumo dizer que eu prefiro ser traída do que trair. Porque é melhor você pagar o preço, você sendo inocente, do que você pagar o preço, você sendo culpado. Porque, irmãos, olha, o preço é amargo. Eu já vi muitas pessoas pagar o preço. Pagar o preço de trair, de fazer coisas erradas. E olha, o final dessa história não foi boa não, viu, irmão? Não foi boa não. Teve pessoas que até a sepultura desceu. Por desobediência a Deus. Porque Deus é assim. Você vai pecando, Deus vai saltando a corda. Deus vai saltando a corda. Vai soltando a corda. Vai chegar um dia que o Senhor vai puxar a corda sem você esperar. E o Senhor não vai avisar não, viu? Vai puxar a tua corda e tu vai cair no chão. De uma tal forma, irmãos. Que não sei nem se você vai ficar para contar a história. Tem pessoas que se arrependem na dor, no choro, na angústia, na tristeza, na agonia. Mas tem pessoas que não se arrependem nem na hora da morte. Ele faz as coisas erradas, né? Se lambuza todo, enxuga a boca e ainda diz assim: e o que foi que eu fiz? E eu não fiz nada. E Deus sabe que você fez. Deixe de ser hipócrita. Deixe de ser hipócrita. Como é que você prega a palavra do Senhor? Você conhece os mandamentos de Deus e você trai. Você trai a Deus, a aliança que você fez com Ele, a aliança que você fez a sua esposa, o seu esposo. Deixe de ser hipócrita, se arrependa, se curve diante de Deus. Se você não se curvar, Deus vai fazer você se curvar. E no tempo certo, irmãos, o preço, olha, pense, o preço é com juros e correção, viu? Não é só o que você fez, não, irmãos. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Principalmente você que está na casa de Deus. A gente vê muitas coisas acontecer. É melhor você estar fora do que você estar no altar. Do que você estar ali sentado num banco, adorando a Deus, dizendo que está adorando a Deus e está fazendo coisa errada. Irmãos, cria juízo. Brinca, tem um hino que diz assim, ó. Tô cansada. Tem um hino que diz assim: brinca com fogo e não brinca com Deus. Brinca com fogo e não brinca com Deus. É melhor brincar com fogo do que brincar com Deus. É melhor você brincar com fogo do que você brincar com Deus. Não brinque com Deus não, irmãos. Deus não é palhaço, Deus não é menino, viu? E Deus não compactua com coisas erradas não, irmãos. Deus é santo. Em todo tempo seja alvo as suas vestes, irmãos. Tá passando dificuldade com a sua esposa, passe junto com ela. Aí de repente a esposa ou o esposo engorda um pouquinho. Ai, eu não quero, porque fulano engordou, ou fulano emagreceu. Tá feio, tá feia. Irmãos, é teu esposo, a tua esposa.
Cuida do que é teu. Se você soltar, é a verba, soltar um dinheirinho na mão da tua esposa, eu te garanto que ela vai ficar linda. Ela vai pro salão, vai fazer as unhas, vai arrumar os cabelos, vai ficar perfumada, vai comprar uma roupa muito bonita, muito chique, vai ficar linda pra você. Aí você fica olhando para as novinhas da rua, que não tem compromisso, que não lava uma cueca tua, né? Não tem compromisso nenhum com você, com os filhos, com casa, com nada. Claro que ela vai ficar com as unhas bem feitas, bem arrumadas, toda chique, toda elegante, cabelo arrumado. Por quê, irmão? Porque ela tá na rua se divertindo, passeando. E a tua esposa não tem esse tempo. Tá cuidando dos teus filhos. Encordou? Porque tá cuidando dos teus filhos, tá cuidando de ti. Ingrato, ingrata. Então não jogue fora aquilo que Jesus colocou nas tuas mãos, não. Depois você vai correr atrás e não tem mais tempo de correr atrás, não, viu? Que tem muitos que não vão aceitar tudo que você faz, não. Irmãos, honra a Deus. Honra a palavra do Senhor. Se você vê que você não vai honrar ao Senhor no seu casamento, você que está pensando em casar, você que está noivo, não case não, irmãos. É melhor que você fique solteiro, que você não case. Você fique solteira. Se você vê que você não vai dar conta da vida de casada, que você não vai respeitar, porque é uma aliança que você faz, primeiramente com Deus e segundo com o seu cônjuge. Então essa é a palavra, que Deus vinha ter misericórdia e que você vinha pensar, irmãos. Você é serva de Deus ou você é servo do diabo? Porque é o diabo, irmãos, que destrói a família, é o diabo que trai. Judas traiu Jesus. Veja o final de Judas. Veja o que foi que aconteceu com Judas. Foi se enforcar, irmãos. Ele foi se enforcar, a consciência dele pesou tanto que ele foi se enforcar. Só que Judas foi burro, que se ele tivesse pedido perdão a Deus, ele teria herdado a salvação, mesmo ele tendo traído Judas. Mas o orgulho, a soberba do coração do homem é tão grande que ele não se curva, ele não se dobra não, irmãos. Às vezes Deus é quem tem que fazer ele se curvar, ele se dobrar, para ele poder entender que quem manda no homem, quem manda na terra, quem manda no céu, no mar, no ar, quem manda em tudo é Deus. Então, essa é a palavra, que Jesus Cristo nos dê juízo, que Jesus Cristo nos dê sabedoria para a gente administrar nossos bens, nossa casa, nossa família e seguir com Jesus, irmãos, porque sem Jesus não dá. Amém? Siga com Jesus, porque o diabo ele vai destruir, ele vai acabar com tudo, mas Jesus não. Ele veio te dar vida, veio te dar vitória, veio te levar, te encaminhar para a presença dele, para os caminhos dele, escrever o teu nome no livro da vida. Isso já é uma forma de você agradecer. Amém? Glória a Deus.